Nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos meditar no texto. Acho que esse texto é o texto que eu jamais preguei e repito sermões nele em toda a minha vida. E hoje eu quero pregar nele na perspectiva e com o olhar sobre a família. É o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11, onde nós encontramos a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, cujo título, na minha opinião, dado pelo editor, é inadequado. Quero lembrar você que estes títulos em negrito que tem na sua Bíblia, separando os capítulos e os fragmentos, eles não compõem o texto original da Bíblia. Eles são uma construção do editor, da tradução, e que o tradutor, para tentar facilitar a nossa leitura e a nossa percepção dos subtextos, dos subcontextos, ele coloca subtítulos. Então, este subtítulo para mim é inadequado. Esta parábola deveria ser a parábola do pai amoroso e não a parábola do filho pródigo. Porque, na verdade, esta parábola fala de dois filhos. E a gente sempre acha que é a parábola que fala do filho que foi embora. Eu, pessoalmente, tive uma experiência transformadora na minha vida e na minha experiência com Deus, no modo como eu vivia a minha religiosidade, no modo como eu desenvolvia a minha espiritualidade. Houve uma mudança na minha vida, na minha perspectiva, lendo esta parábola. Talvez por isso seja um texto que me apetece tanto e ao qual eu retorno sempre. E foi lendo um livro e uma obra que eu recomendo a todos, viu? A todos. Se você puder comprar, a edição esgotou. Hoje, algumas versões disponíveis são versões vendidas em sebo ou em livros usados, muitas vezes. Não sei se reeditaram, mas eu acho que não. Uma obra chamada A Volta do Filho Pródigo. É fácil lembrar o nome, porque assim, o nome do livro é A Volta do Filho Pródigo, escrito por Henry Nouwen. E o Nouwen escreve um dos livros os mais importantes da minha vida, para mim. E a história e o capítulo que muda a minha percepção a respeito do meu relacionamento com Deus aconteceu lendo o livro do Nouwen, especificamente quando ele falava sobre o filho mais velho, sobre o filho que ficou em casa. E que tipo de relacionamento e qual era a estrutura psicológica do relacionamento daquele filho com seu pai. E eu me enxerguei ali. E eu enxerguei a minha religiosidade ali. E eu enxerguei o quanto havia de barganha, de uma relação de dívida e de mérito no modo como eu vivia a minha fé. E a partir disso eu reconstruí toda a minha trajetória e minha caminhada com Deus. Não é um padre, inclusive, tá? Para que você não se assuste. Não é um pastor, não é evangélico. Henry Nouwen é um padre católico. Mas escreveu não só esta, como uma outra obra que foi fundamental, porque logo que eu li a primeira obra do Nouwen, eu quis ler as outras obras do Nouwen, e ele transformando o pranto em dança. E depois eu li uma obra chamada Crescer,
Os 3 movimentos da vida espiritual. Compartilhei este livro e os capítulos deste livro com os jovens no Retiro dos Jovens no ano passado. As palestras que ministrei foram centradas, cada palestra, num capítulo do livro do Nouwen, Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual. E é um livro que também me ajudou muito na minha descoberta de um novo momento de relacionamento com Deus. Então fica a dica para você, mas voltando aqui ao texto de Lucas capítulo 15, eu queria que nós pudéssemos olhar para esse texto e olhar para as nossas famílias à luz do que esse texto nos ensina. Jesus continuou, diz o verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, nós precisamos falar de um caminho de volta para casa. Nós precisamos voltar para casa.
Nós precisamos voltar à compreensão do que significa a família para nós. E quando eu falo isso, eu estou muito longe, muito longe, mas muito, muito longe de querer entrar nesta conversa tola que se constrói hoje sobre discutir que o homem volte a descobrir sua masculinidade, essas coisas que estão acontecendo por aí, nos legendários da vida. Eu estou falando de lar. Eu estou falando de um lugar para onde o nosso coração precisa voltar e voltar inteiro. Famílias saudáveis são construídas quando nós compreendemos que o lar deve ser um lugar de amor, gratidão, perdão e esperança. O lar precisa ser o lugar da nossa esperança e não da nossa desesperança. Nossos filhos precisam voltar para o lar, para casa. Não é voltar a morar com você se ele já foi embora, viver a sua vida. Não é disso que eu estou falando. É voltar a compreender que existe um espaço que nós chamamos de família, que este é um lugar onde o nosso coração encontra um porto seguro, onde o nosso coração pode voltar porque sabe que ali existe segurança, que ali não existem juízos, acusações, críticas. O lar precisa voltar a ser o lugar para onde a gente volte, para onde o filho que foi embora, para onde o marido cujos afetos se afastaram da sua esposa, para onde a esposa que já não tem mais alegria naquele casamento. Nós precisamos aprender o caminho que nos leve de volta para casa, que faça o filho mais velho querer entrar quando ele não quer entrar, que faça o que está longe quando cai em si dos seus erros e dos seus pecados, ele saiba que ele pode voltar para casa, porque lá será um lugar de acolhimento. Onde ele pode admitir admitir ser quem ele é. E ser abraçado. A parábola do filho pródigo, ela é naturalmente uma palavra que fala sobre a salvação, sobre o nosso relacionamento com o Pai, mas hoje eu quero convidar a você a olhar para ela como uma metáfora das nossas famílias. Jesus nos apresenta uma casa, um pai e 2 filhos, uma família marcada por um conflito, e graves conflitos. Porque quando um filho diz para um pai vivo, dá-me a minha parte da herança, ninguém recebe herança de um pai vivo. O que ele está dizendo naquela cultura, tanto quanto na nossa, ao seu pai, é que para ele o pai já havia morrido. É uma família que está quebrada. Ressentimentos, dores, exatamente como muitas das nossas famílias. Talvez existam pais aqui que estejam sofrendo por causa das escolhas dos seus filhos. Talvez existam filhos carregando mágoas e ressentimentos de seus pais. Talvez existam lares onde a convivência se tornou pesada.
difícil, impossível até. Mas nessa parábola nós vamos aprender um pouquinho como Deus pode restaurar a nossa casa e os nossos relacionamentos. E eu vou começar pelo filho mais novo, vou passar pelo filho mais velho e vou chegar ao pai. Será nesta ordem que eu vou explorar com você o Evangelho de Lucas, neste capítulo 15. O filho mais novo representa algo que muitos de nós somos acometidos nas nossas relações familiares. A ilusão de que a felicidade está em outro lugar. Cada dia nós vemos a sociedade construir a ideia de que o casamento, de que o lar se tornou um lugar inimigo da felicidade. Nós temos uma geração surgindo que já não tem mais nenhuma motivação para contrair matrimônio. Não querem casar, não querem se relacionar. Estão nas casas dos seus pais. E muitos filhos ficarão lá até os 35, 40 anos. E as moças dizem assim: não, filho, não, pelo amor de Deus, eu quero investir na minha carreira. Casamento? De jeito nenhum. Para que eu quero um traste de um homem perturbando a minha vida? E os homens dizem: casamento? As anedotas masculinas constroem a ideia do casamento como prisão, como forca. Ah, fulano se enforcou. Já ouviram esta frase a respeito do homem que casa? De modo que nós temos no senso comum da sociedade uma construção absolutamente equivocada a respeito da família e do casamento. Que é contrária não só à Bíblia, como à própria realidade, porque famílias felizes e famílias saudáveis geram vida mais plena. Você sabia que pesquisas indicam que homens e mulheres casados têm mais longevidade? Que se curam mais rápido de suas doenças? Porque a família há que ser um lugar abençoado, porque o pastor Policarpo, quando orava, dizia, promessa de Deus, de que abençoaria todas as famílias da terra. Portanto, família é o lugar onde Deus prometeu manifestar bênção. Não é lugar de perda, não é lugar para sofrimento, não é lugar para se tornar uma prisão, uma escravidão, um peso a se carregar. Família é o lugar exatamente da gente poder dividir os fardos e ter alguém do lado dizendo para nós que nós não estamos sozinhos. O filho mais novo tinha tudo, tinha uma família, tinha provisão, tinha proteção, tinha um pai amoroso, mas ele acreditou que a sua felicidade estava em outro lugar. E a sua grande tragédia é exatamente acreditar que a vida é melhor longe de casa. E essa é a mentira que o mundo continua contando. Quando apresenta a tentação
de uma outra mulher, de um outro homem, que aparece na sua vida, sedutora ou sedutor, carinhoso, carinhosa. E que te traz uma paz e uma tranquilidade que o seu marido, que a sua esposa não traz. Ah, aquela minha mulher só reclama, mas aquela outra é tão compreensiva. Esta é a ilusão que vai se construindo na ideia de que a alegria e o prazer está longe de casa. E o mundo continua mentindo para você, dizendo que você será feliz quando se libertar dos limites, do controle que a família lhe impõe. E os jovens crescem dizendo: eu não vejo a hora de completar 18 anos e ir embora viver a minha própria vida. Esta semana eu vi a menina na internet chorando para a mãe. Mãe, não é possível. Eu só tenho 18 anos. Ela foi morar sozinha. E eu recebo o meu salário. E eu gasto meu salário todo pagando boletos. Isso não é justo. Mas o mundo constrói a ilusão que existe um lugar mais feliz longe de casa. Você será feliz quando ninguém disser a você o que fazer. Você será mais feliz quando puder satisfazer todos os seus desejos. Quando você puder viver a sua vida sem ter que dar satisfação para ninguém. E quantos homens casados querem viver a sua vida como se solteiros fossem? Eu era muito jovem, casei aos 20. Eu não sei se você sabe, quando a gente casa abaixo de 21 anos, nossos pais têm que assinar um documento para autorizar. Então, meus pais tiveram que assinar para eu poder casar. E eu casei muito novo. E eu já namorava a Margarete desde os 11 anos de idade. Desde o dia 26 de agosto de 1987. E eu casei no dia 1º de abril de 1995. E aí casamos, jovens, lua de mel, curtimos, passeamos, eu e ela, até que veio o primeiro filho. E em 2002, eu comprei minha primeira motocicleta. E comecei a andar de moto por aí. E descobri que aquilo era legal. E descobri que quando eu estava com a paciência cheia dos problemas de casa, da família, da igreja, rodar de moto era a minha diversão. E eu queria fugir de tudo e ficar a sós comigo mesmo. E de repente, eu passei a ter uma vida de solteiro dentro da vida de casado. E a Margarete se sentindo sozinha, despriorizada, ignorada, negligenciada. E um dia ela disse: chega. Eu não suporto mais este casamento, porque eu não estava nele. Eu estava apenas buscando viver a juventude que eu achava que não tinha vivido. E foi uma luta, irmãos,
lutar para reconquistar a minha família. Eu vivi a experiência do pródigo. Quando a ficha cai, o texto diz que ele volta para casa quando ele cai em si, quando eu caí em mim e percebi a tragédia que eu estava construindo. E eu comecei vendendo a moto. E comecei voltando para casa, para salvar a minha família, que naquele momento estava perdida. Durante mais de um ano, não havia nenhum afeto, nenhum carinho, nenhum gesto de amor da Margarete em relação a mim, porque ela tinha desistido daquela relação. Mas ao voltar para casa, eu decidi me tornar de fato alguém que coloca o seu lar como prioridade. E Deus restaurou nossa família. E Deus restaurou a nossa casa. E Deus trouxe perdão e reconciliação. Ontem a gente estava sentado no sofá, conversando a respeito de todos os momentos, especialmente dos últimos 3 anos da nossa vida, e eu estava falando de mim para a Margarete, né? Contando e abrindo meu coração a respeito de tudo que eu passei nesses últimos anos, do meu adoecimento, da crise de ansiedade que tive, do esgotamento que eu tive, psicológico, físico, enfim, que eu tive que ir para o médico, tive que me tratar, tive que me medicar, e fiquei, digamos aí, metade de 2024 e o ano de 2025, tentando me recuperar e sair do fundo daquele poço, daquela caverna escura onde eu estava. E a gente estava ontem ali conversando sobre isso, e eu estava dizendo todas as mudanças, falando a respeito de todas as mudanças que eu tive que fazer dentro de mim, em relação a muitas coisas, à igreja, ao Deus, ao ministério, à família, ao trabalho, à empresa, enfim. E aí eu dizia para ela, é curioso que uma das coisas que recarrega as minhas baterias, muitas vezes, é andar de moto. Eu comprei a moto de novo, anos depois. Eu fiquei quase 10 anos sem motocicleta. E quando eu comprei, foi que a Margarete, ela falou para mim assim, eu acho que a nossa relação amadureceu ao ponto de que eu acho que você já pode comprar a sua motocicleta de novo. E eu falei, tem certeza? Ela disse, tenho. E ontem eu falava sobre isso, né? Eu estou com a minha agenda de algumas viagens de moto que eu vou fazer aí nas minhas férias de julho, e ela vai comigo em uma delas, pelo menos, que a gente vai para Curitiba, e vamos ficar pelo menos uns 6 dias aí rodando na estrada de moto, e a gente comparava como este tempo é um tempo tão diferente daquele, porque neste tempo andar de moto não é mais fugir de casa. Andar de moto não é mais querer estar sozinho, como se eu não tivesse família. Não é mais isso. Tanto que eu adoro carregar alguém comigo. Sábado passado eu fiz um pequeno bate-volta, né? Com a galera da Harley Davidson. Fomos lá em Rio Bonito almoçar e voltar. A gente faz essas coisas, né? Tomar um café a uns 200 quilômetros de casa, essas coisinhas assim. E aí eu falei assim, amanhã eu vou dar um rolê de moto. E Elissa, pai, quero ir. Eu falei, então vamos junto. E Elissa foi comigo e a gente passou o sábado juntos andando de moto, aí pegamos a estrada, enfim. A questão, irmãos, é que a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Hoje eu posso sair para andar de moto, porque eu sei que o meu tesouro é a minha casa e a minha família, e ali está o meu coração.
Hoje eu posso sair porque eu não saio para procurar solidão, solitude, felicidade, diversão. Hoje eu posso sair porque eu sei que é um lugar para recarregar as baterias, mas eu sei que o lugar do meu refúgio é a minha casa. Em abril do ano passado eu fiquei 10 dias rodando sozinho na estrada. Era para eu estar acompanhado, mas o Eduardo me abandonou na metade da viagem, que ele foi comigo. E em dado momento eu começo a escrever para casa dizendo assim: quero voltar. Tudo muda. Porque hoje eu sou capaz de sair com o coração querendo voltar. E tem que ser assim quando você sai para trabalhar de manhã. Tem que ser assim quando você vai para a escola, para a faculdade. Tem que ser assim. Você precisa saber, e a casa e o lar tem que ser um lugar onde o outro queira voltar. E que tipo de ambiente nós estamos construindo dentro da nossa casa? Que tipo de ambiente nós estamos construindo? Eu aconselho casais, eu lembro de um conselho que eu recebi há muitos anos atrás, quando eu fui num congresso de casais lá naquela cidadezinha onde todo mundo faz congresso lá em São Paulo, esqueci o nome. Águas de Lindóia, isso aí. Num congresso do Jaime Camp, quem conhece Jaime Camp, quem é da antiga conhece o Jaime Camp, da CEPAL, que estabeleceu um grande ministério de famílias aqui no Brasil, ele missionário, estrangeiro, e o Jaime Camp fez um grande congresso, e eu falei, cara, vamos, e fui eu e Margarete lá para Águas de Lindóia, há muitos anos, no congresso do Jaime Camp, e o Jaime Camp não foi. Ele tinha viajado para os Estados Unidos, porque a sua filha passou por um problema e ele foi para os Estados Unidos dar apoio a ela. E ele deixou uma carta, disse assim: eu não estou no congresso, mas fique a lição. A minha prioridade é a minha família. E aquilo já foi uma lição, foi uma grande lição que ele nos deixa. Um congresso onde ele era o preletor principal, hotéis cheios, auditórios lotados, todas as inscrições vendidas, e ele simplesmente não vai, porque prioriza cuidar da sua filha. Mas naquele congresso eu aprendi uma coisa do pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, que assumiu o lugar de preletor principal no lugar do Jaime Camp. E o pastor Ari Veloso, ele nos deu um conselho que eu guardei para a minha vida, e hoje repasso esse conselho aos casais. Ele disse o seguinte: quando vocês tiverem algo muito sério para conversar, quando vocês tiverem algo muito importante, que pode gerar dor e desconforto, ele diz assim: não conversem no quarto. E, se possível, não conversem em casa. Marquem um encontro. Vão a um restaurante, sentem num banquinho na beira da praia, no centro da praça, e ali conversem. E ali abram o coração de vocês. Por duas razões. Ele diz: a primeira, porque possivelmente, num restaurante, na rua, no banco da praça, ou na beira da praia, vocês não farão o vexame de ficar gritando um com o outro. Serão pelo menos educados ao conversar. E segunda razão, porque no quarto, a cozinha, a sala, tem que ser um lugar de construir boas memórias. Tem que ser um lugar de onde a gente tem a saudade. Tem que ser o lugar onde o nosso coração sabe que ali existe paz. E eu lembro que mesmo a gente tendo vivido esta crise toda que a gente viveu no nosso casamento, morando naquele apartamento, que foi o segundo apartamento que a gente teve, e quando eu vendi aquele apartamento, para poder comprar lá perto da minha mãe, porque minha mãe tinha feito um câncer, e a gente decidiu que nós íamos vender o apartamento para poder ir para perto da minha mãe. Quando eu vendi aquele apartamento, eu deixei uma carta
para aquela família, para aquele casal que estava comprando e eles tinham acabado de casar. E nesta carta, a única frase que eu deixei para eles no final foi a seguinte: nós vivemos muitas lutas e desafios neste apartamento, mas este lugar sempre foi um lugar de paz. Que vocês vivam aqui em paz. O lar tem que ser um lugar para onde o filho pródigo quer voltar. Para onde o seu marido quer voltar no final do dia. Para onde a sua esposa quer voltar no final do dia. E há maridos e esposas que às vezes enchem a agenda de compromisso para adiar a hora de chegar em casa. E são muitos. Há maridos e esposas que às vezes preferem as viagens de trabalho, preferem o tempo longe de casa, se enfiam em horas extras, não porque é necessário, mas porque estão encontrando um motivo de não estar em casa. Porque aquele lar se tornou um lugar de acusação, de brigas, de conflitos, de desentendimento, de culpas, sendo espiadas, de sacrifícios exigidos todos os dias. Mas é uma ilusão. O filho mais novo imaginou que a alegria estava em terra distante, mas a gente encontra exatamente o contrário. A gente vai encontrar a solidão, frustração, escassez, humilhação. E o pecado sempre vende a liberdade como propaganda, mas entrega a escravidão. Existe uma coisa que eu queria falar rapidamente. Irmãos, eu não vou conseguir concluir este sermão. Vou terminar ele semana que vem. Existe uma coisa que eu queria falar com você, pai, especialmente pais. Eu vou falar só do filho mais novo. Semana que vem eu falo do filho mais velho e do pai. Nós vivemos, especialmente no meio religioso, viu? Especialmente no meio religioso. Nós vivemos a ideia e carregamos o peso de culpas. De culpas. A respeito das coisas que não deram certo, ou que não saíram como a gente planejou na vida dos nossos filhos. Porque a gente aprende no ambiente religioso aquele texto de Provérbios, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. E quando um filho se desvia do caminho, a culpa é de quem? Dos pais. E quando um filho faz escolhas erradas, a sociedade diz que a culpa é dos pais. É claro que nós, pais, somos talvez a principal das variáveis na construção do caráter, da ética e do comportamento dos nossos filhos. É claro que a saúde mental dos nossos filhos dependem do ambiente que nós construímos e das relações que nós estabelecemos enquanto família. Claro que sim. É inegável a responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos.
Entretanto, a palavra do filho pródigo abre um parêntese nessa história. Porque ela revela um pai amoroso, um pai excelente, um pai que não há ressalvas sobre quem ele é, um pai acolhedor, um pai justo, um pai bom. E ainda assim o filho o odeia ao ponto de querê-lo ver morto e vai embora de casa. Porque as pessoas são indivíduos que fazem as suas escolhas. Pai e mãe, nem tudo é culpa sua. Não carregue culpas. Nem tudo é culpa. É claro que nós erramos. É claro que nós erramos. Quando a gente compra as coisas, elas vêm com manual de operação, de montagem, de uso. Hoje a gente tem internet, mas na época que eu fui ter o meu primeiro filho, o Naum nasceu em 2001. Na época que a gente estava se preparando para engravidar e para ter o Naum, a gente comprou todos aqueles livros daqueles chamados Pais e Filhos, né? Não tinha. E aqueles livros ensinavam tudo, né? Sobre cuidar o filho, trocar a fralda, amamentar, e todos os processos, desde pequenininho, comportamento da criança, fases da infância, tinha tudo, e a gente passou meses lendo aqueles livros, estudando, aprendendo tudo sobre ser pai e ser mãe, e aí nasce uma criança que parece que não encaixa naquele manual, não funciona daquele jeito, parece que vem com defeito, e a gente tem vontade de devolver. Cadê o manual dessa criança? E tu passa a vida tentando aprender a ser pai e mãe daquele indivíduo. Aí a gente foi ter o segundo filho, o Asaf, que nasceu em 2004. Agora a gente já sabe, porque a gente aprendeu a ser pai e a ser mãe. E aí vem um outro filho, que não tem nada a ver com o primeiro, que é outra pessoa, que funciona de um outro jeito, e nada daquilo que a gente aprendeu com o primeiro serve para o segundo. E aí vem Elissa em 2009. E ela é menina. Que não tem absolutamente nada a ver com toda a lógica que acontece na cabeça dos meninos. E aí você vai aprendendo. E aí quando você diz assim, eu acho que agora eu comecei a entender esse menino. Aí ele vira adolescente. E ele reseta o programa. E ele vira outra pessoa. E você descobre que tem que começar do zero a aprender tudo de novo. E é claro que a gente vai errar nesse caminho. E é claro que a gente vai errar, especialmente numa sociedade onde a gente está sozinho. Aquele ditado africano diz que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança, né? A gente perdeu há muito tempo este senso de que cuidar de pessoas é um trabalho que depende de muitas mãos, de muita gente. E hoje a sociedade diz que é culpa sua, mãe, que é culpa sua, pai. Quando os nossos filhos, na verdade, são fruto de uma série de influências e estímulos sobre os quais, às vezes, nós não temos nenhum controle.
Não se culpe. Não se culpe. Esta é uma verdade difícil para pais que vivem atormentados, perguntando: onde foi que eu errei? Esta pergunta eu também me faço: onde foi que eu errei? E eu reconheço muitos dos meus erros, e eu reconheço tantos e tantos dos erros que cometi. E eles são enormes. Asaf, meu filho, do meio, está sentado lá atrás. Se eu desse o microfone a ele, para falar a respeito de todos os erros que eu cometi enquanto pai, ele terminaria de falar e o conselho pediria para a gente cessar o vínculo pastoral, por descobrir quão imperfeito e falho eu sou. Mas ainda assim, Asaf, Naum e Elissa serão fruto das escolhas que fizerem. Perdoe-se, pai. Perdoe-se, mãe. Você fez o seu melhor. Você fez o melhor que você conseguia. Você foi o melhor pai e a melhor mãe que você pôde ser. Porque eu e você também somos seres quebrados. Nós viemos carregando uma bagagem também cheia de feridas, cheia de marcas, cheias de traumas, cheias das experiências que a gente viveu enquanto filho. Nós somos também produto do tipo de pai que tivemos, do tipo da sociedade que a gente viveu, de tipo de lar que a gente viveu, e a gente tentou ser o melhor pai, a melhor mãe, quebrado nas nossas próprias idiosincrasias. Eu e Margarete estamos acompanhando um casal. Estivemos com eles na semana passada, sentado àquela mesa da sala da casa deles, comendo ali um lanche no final do dia. E aquela mãe, falando a respeito de sua filha, dizia: eu não queria engravidar. Porque a minha experiência com meu pai e a minha mãe eram a pior possível. Eu não tive uma família. E eu não queria ser para minha filha a mãe que eu tinha tido. E eu tinha muito medo de fracassar como mãe. Mas eu engravidei. E ela nasceu. E eu me tornei exatamente a minha mãe. E cometi com ela todos os erros que a minha mãe cometeu comigo e que eu jurei que não queria cometer. Nós somos também uma obra imperfeita, quebrada, cheia de idiosincrasias. Você foi o melhor pai e mãe que você conseguiu ser. Se hoje você consegue reconhecer, perceber e admitir os seus erros, perdoe-se. E seja diferente daqui para frente. Mas não passe a vida carregando culpas. Porque o seu filho, o filho pródigo, não pode ser culpa deste pai que é um pai amoroso, bom, perfeito, maravilhoso. Ele é fruto das suas escolhas. Nossos filhos são indivíduos que fizeram suas escolhas. E se em algum momento os erros do nosso passado também os quebraram, também os levaram fazer escolhas equivocadas, esta é a grande dádiva desta parábola, irmãos, porque no final dessa história, Deus nos ensina que as relações, que os vínculos, os afetos, os amores, tudo pode ser restaurado em Deus.
Há um caminho de volta para casa. Há um caminho para você se reaproximar dos seus filhos, para você se reaproximar do seu marido, para você se reaproximar da sua mulher, para vocês se reencontrarem, para vocês consertarem as coisas. E ela dizia: eu estou colhendo agora na minha relação com a minha filha os frutos daquilo que eu plantei. E a Margarete respondeu sabiamente. Margarete disse a ela: se você está colhendo hoje os frutos que você plantou, as sementes que plantou ontem, então vamos começar a plantar agora as sementes que você quer colher amanhã. Porque o que aconteceu no passado não determina o fim da história da tua família. Deus pode restaurar todas as coisas. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.